gente traz hoje uma compreensão que é da questão constitucional, né? Como é que isso funciona? Tem várias escolas, vocês imaginam que dentro de uma medicina milenar tem vários estudiosos que desenvolvem a questão constitucional por uma linha, por um aspecto, né? E o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Que cada pessoa ela tem um predomínio, às vezes não só de um elemento, mas pode ter de dois elementos, um que vai aparecer mais na juventude, outro que vai aparecer mais tarde, e isso não deve ser compreendido como uma maneira de rotular, né? Ah, eu sou terra, então eu sou assim, né? Eu sou madeira, então esse é meu jeito, é por isso que eu sou explosivo. Eu particularmente gosto de ter muito cuidado com essa questão das classificações, seja porque linha ou escola for, porque na verdade nós temos todas as possibilidades, né? E sempre quando os alunos falavam sobre isso comigo, eu dizia, olha, a gente tem todos os órgãos, portanto nós temos todos os elementos, então a gente não deve ficar preso a rótulo. Inclusive para não sofrer da síndrome da Cinderela não, da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, eu sou Gabriela. Não, eu estou sempre em transformação, eu devo sempre buscar um aprendizado, aquilo que eu tenho de potencial é só eu manter, né? Dentro do Ticum a gente fala muito sobre isso. O meu mestre dizia assim: se você não gosta de fazer uma postura é porque você precisa dela. É claro, tudo que é confortável a gente gosta, né? Aí a gente, eu adoro essa série, mas aquela outra é horrível. Por quê? Porque ela vai trabalhar um grupo muscular que está mais fraco, ela vai alongar uma área que está mais encurtada. Então, é claro que eu vou gostar do que é mais prazeroso. Então, se é difícil ter equilíbrio, é porque tem que trabalhar o equilíbrio. Se o enraizamento é chato, se você não gosta de levar a consciência para os pés, certamente tem pouca energia ali e é preciso vencer isso. Então, o trabalho do Ticum é esse trabalho da gente perceber as nossas fragilidades. Isso não é fácil, né? E como dizia o meu mestre, tudo que eu sei é que eu sou pedra bruta, né? Porque cada vez que eu entro em contato com o meu interior, eu percebo as minhas fragilidades e isso faz parte do processo. Não é para enfraquecer, é para ter consciência, para ter autoconhecimento e trabalhar em cima daquilo que precisa. Então, esses são os 5 elementos e a gente apresenta aí o ideograma do metal. Olha que bacana, né? Um metal que representa a contração, a profundidade. A gente trouxe uma frase filosófica que diz que dentro de cada pessoa existe algo escasso e valioso, difícil de ser encontrado, tal como os metais escondidos dentro da terra. Então, esse é o movimento do metal. E eu acho interessante observar o ideograma, né? Que ele tem essa parte aqui que guarda, né? Que guarda um radical que é o radical da Terra, que a gente vai ver em seguida, que é Tu. É uma língua pictografada, né? Então, esses desenhos eles têm uma representação. Aí a gente apresenta para vocês o Senhor Metal. Como é que é o Senhor Metal? Está passando. Opa, tá aqui. Senhor Tin. Tin é metal, né? Tá aí ele. É claro que é um personagem, né? Mas essas características a gente vê nas pessoas e a gente entende muito sobre o movimento natural de cada um, também compreendendo os 5 elementos. Então, o Senhor Metal, ele é
mais longilíneo, mais pálido, ele tem essa face bem expressiva, né? É uma pessoa que olha para dentro, que tem a parte respiratória vulnerável, né? Tem uma vulnerabilidade maior na parte respiratória e também na parte intestinal, podendo sofrer de constipação, por exemplo. Essas são as características, as costelinhas saltadas, né? O tórax não é muito desenvolvido e o abdômen, por mais que ele seja magro, é um abdômen mais flácido. Até porque o trabalho abdominal tem muito a ver com a respiração, com o padrão respiratório. Uma respiração plena, vigorosa, traz um abdômen mais trabalhado de uma forma geral. Emocionalmente, ele é mais triste, mais apegado, né? E essa tristeza, ela não precisa ser necessariamente aquela assim que a pessoa é pessimista, que só vê o lado ruim das coisas. Ele pode ser simplesmente introvertido, né? Solitário, gostar muito de ficar com ele mesmo. E com relação aos hábitos, a gente colocou aqui, pode gostar de fumar. Por que que ele pode gostar de fumar? Porque assim, existe uma vulnerabilidade do pulmão e o fumo não deixa de ser uma vulnerabilidade. E o próprio hábito de fumar tem a ver com uma coisa assim, o fumante geralmente ele é destacado, né? Ele tem o lugar do fumante. Olha, a pessoa sai do restaurante para fumar, né? Então, ele se sente destacado, ele é mais seco de natureza, aprecia olhar o céu, ele tem tanta introspecção, ele tem tanto autoconhecimento, que ele se torna uma pessoa mais sábia, mais forte emocionalmente, e muitas vezes se sente incompreendido. Então ele olha para o céu e diz, as estrelas me entendem. Aí ele pode pegar um cigarro e chamar o cigarro de companheiro, que é pior, né? Tem algumas pessoas metal que eu conheci ao longo da vida que tem essa característica constitucional forte. E às vezes eu perguntava, como é que vai aquele seu companheiro fedorento? Tudo para tentar desconstruir essa ideia de personificação do vício, né? Poder a pessoa se sentir mais forte que o vício é uma coisa importante. Bem, aí a gente passa para a Terra, né? Olha aí o ideograma da Terra, né? Que está dentro do metal lá do anterior, e a frase diz assim: a terra representa as qualidades de estabilidade e de nutrição, estando associada à ideia de acolhimento, assim como os órgãos da mesma natureza que garantem o combustível para prover a vida. Então, esses órgãos, vocês já sabem que é baço, pâncreas e estômago, e eles estão relacionados a essa ideia do centro, o centro da formação da energia nutridora, o centro da formação do nosso combustível, que depende da capacidade de transformar a água, o alimento, o nutriente em combustível, né, em força de trabalho. Então, dentro do Qigong, a gente tem vários exercícios que fortalecem a terra, todos os exercícios que trabalham empurrar o céu e a terra, né? Dentro do Lian Kun posterior, hoje a gente viu a massagem do abdômen, né? São exercícios que fortalecem a energia do estômago e melhoram essa capacidade de assimilar. Por isso que está relacionada à concentração, né? A capacidade de tornar o pensamento mais reto, mais produtivo. Quando a pessoa está com deficiência do baço, como é que ela fica? Cabeça 1000 por hora, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, pensando a mesma coisa várias vezes. É a tal da preocupação, né? Que é a característica emocional do Senhor Terra que está aqui,
né, mais fofinho, mais avantajado, porque ele tem na natureza dele essa capacidade de acolhimento, de cuidar. Então ele é todo mais arredondado, tem os dentes e as mandíbulas grandes, até porque ele gosta muito de comer, né? Não só comer, mas também acumular coisas. Ele é um acumulador. A questão da casa é uma coisa muito importante. A casa, a comida, a fartura, dinheiro guardado, segurança, nesse sentido é muito importante. Ele é mais amareladinho, tem as coxas e as panturrilhas fortes, e tem essa característica assim mais da terra, né? Ele tem terra na Constituição. Então, a pessoa que tem muita terra na Constituição é uma pessoa doce, é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que sabe dar colo, uma pessoa que gosta de dar comida para as pessoas, de receber as pessoas em casa, né? A sua potencialidade, então, diferente do metal, que é a sabedoria que vem da introspecção, do autoconhecimento, aqui é a generosidade, é gostar, é ser um cuidador, né? Muitas pessoas da área da saúde têm muita terra na Constituição, né? São pessoas que gostam de cuidar, né? Definitivamente nasceram para isso. E aí a gente passa para o fogo. O fogo é associado ao imperador, que como o sol tudo alcança em seu reino e no corpo. Provê o calor, e no corpo provê o calor necessário à sobrevivência. Então, o fogo, ele tem essa característica de luz, de iluminar, né, de aquecer, dinamizar, engajar, envolver, né, trazer a consciência, a luz do pensamento. Isso tudo é característica da dinâmica do movimento fogo. E como é que é o senhor fogo, o senhor Ro? Olha só, ele é expressivo, né, envolvente. Ele tem a cabeça, o nariz, o queixo pontudos, é uma característica, sabe como aquela carinha da bruxa, o nariz pontudo, o queixo pontudo, é uma característica do fogo, assim como os cabelos tendem a ser encaracolados, aquele olhar é penetrante, os lábios bem desenhados, é alegre, é envolvente, é idealista, apaixonado, gosta muito de estar com as pessoas, enfim, é uma pessoa muito sociável. Quem tem fogo forte na Constituição tem a vulnerabilidade do coração, do pericárdio. É uma pessoa cardíaca, é uma pessoa que expande muito, né? No sentido, expandir não é a melhor palavra, porque a expansão está associada à madeira. Nesse caso, é melhor a gente usar, ela é para cima, né? Ascendente, ela está sempre motivada, engajada, né? E sempre se lançando às situações da vida, o que pode ser muito perigoso para o coração, porque é altamente dispersante. E a capacidade de amar é a sua potencialidade. Ela tem tanta capacidade de entrega que ela é uma pessoa que se engaja e se envolve com muita facilidade. Aí a gente passa para Shui, né? Shui, esse é o ideograma da água. A água é flexível, assume a forma dos espaços por ela ocupados, e no homem traz a capacidade de adaptação em diferentes situações de vida. Então, a água, ela tem essa característica de se moldar, né? E também é um elemento de muita força. Aqui está o senhor água, né, com a sua face e a sua expressão facial sisuda e obstinada. Tem os olhos juntos, né? Os olhos são unidos. Ele tem
uma característica na personalidade que é a obstinação. São pessoas extremamente obstinadas, focadas. Tem essa característica arredondada, diferente da Terra. A Terra, ele parece um urso, né? Ele é pesado, é socado, né? Como se fala, é socado e forte. O tipo água, ele parece assim insuflado, parece que deram uma sopradinha nele, né? Ele retém muito líquido, né? Algumas vezes a gente pega assim a pele da pessoa para ver se a prega demora para se desfazer. Quando ela demora um pouco, a gente sabe que está retendo água ou tem muita água na constituição. Isso pode ser uma coisa constitucional ou pode ser uma coisa que indica um desequilíbrio, né? Até uma doença. Então, ele tem os braços curtos, porque a coluna dele é longa, né, com relação aos outros elementos. A coluna que emerge dos rins, os rins e a bexiga são os órgãos vulneráveis no senhor água. Então, ele vai tender a ter problemas geniturinários, problemas de retenção ou de dificuldade urinária. Tem uma tendência a uma pele escura. Vocês lembram que a cor da água é a cor preta? A pessoa, ela tem muitas vezes essa aura, né, escura, e pode ter olheiras, né, né, muitas pessoas parecem até um urso panda, de tanta olheira. Isso é característica do elemento água na constituição. Então, a potencialidade dele é justamente a determinação. É uma pessoa que tem muita fé em si, não é uma fé relacionada à religião, né? É aquela pessoa que é determinada, ela não tem dúvida. E aí a gente termina com o elemento madeira, mu, né? Aqui está o ideograma do madeira, e a frase diz assim: a madeira se relaciona com a primavera, a época de transição, quando o solo se prepara e oferece o que será amadurecido e colhido, uma espécie de planejamento da natureza. Então, a madeira está relacionada à primavera, tem o movimento da expansão, e dentro da Constituição traz essa característica de ação, de ser uma pessoa mais ativa fisicamente, que tem uma capacidade enorme de criar, de organizar, de fazer. Olha como é que é a Constituição. Ele tem a cabeça pequena, face alongada, o corpo musculoso. Esse aqui é aquele que não precisa ir à academia. Ele já é abdômen tanquinho, ele já é todo desenhadinho pela constituição dele, que tem a parte muscular muito trabalhada, né? Ele é bastante proporcional. Isso é uma característica, pode ter uma aura mais esverdeada, e ele tem o fígado e a vesícula biliar como os órgãos vulneráveis, é o ponto fraco dele. É interessante a gente refletir que o ponto fraco pode ser o ponto forte, vice-versa. É como se fosse assim, duas faces de uma mesma moeda. Vocês podem estar pensando, poxa, eu me identifiquei tanto com tal elemento, mas eu não sou assim uma pessoa tão, enfim, tão para dentro, introspectiva. Assim como a gente tem as constituições pelos 5 elementos, a gente tem as pessoas dentro da complexidade humana podendo estar polarizadas para o Yang ou para o Yin. Então, a gente vai ter o madeira yin, o madeira yang,
né? Como seria, por exemplo, um madeira-in? Um madeira-in é aquela pessoa muito tímida, pessoa que não tem capacidade de decisão, que não defende a sua opinião, é aquela pessoa que fala, tudo bem, como é que ela fala? Desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer coisa. Já o Madeira Yang é aquela pessoa controladora, que julga tudo, que é extrema, que atropela todo mundo, né? Eu estou dando exemplos, claro, polarizados para extremos, né? Se a gente considerar a pessoa equilibrada dentro do seu elemento, no caso do Madeira, é uma pessoa extremamente criativa, intuitiva, tem essa sabedoria de saber dizer sim, saber dizer não, saber colocar a sua opinião de uma maneira suave, assertiva, sem ferir as outras pessoas. Então, é isso, pessoal.